Paz, Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós falaremos de um assunto muito importante. Nós falaremos da sã doutrina. E para isso está aqui conosco o pastor Altair Germano, bem-vindo, pastor, e o irmão Mike. Amém. Pastor, para nós começarmos a nossa conversa sobre a sã doutrina, a gente precisa primeiro definir o que é doutrina. O senhor poderia definir para a gente o que seria doutrina? Sim. Também nossa saudação a vocês, né? É bom estar aqui com o Maicon, com o Bruno, com a Esther por trás das câmeras e também saudar a todos aqueles que nos assistem. Irmão Bruno, no sentido que nós trabalharemos aqui, doutrina tem a ver com todo o ensino bíblico e no sentido de, mais especificamente, sã doutrina, tem a ver com todo o ensino bíblico alinhado com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. É sã porque é saudável e porque faz bem. É o contrário da doutrina adoecida que adoece, da doutrina que não é sã, que não é sadia. Então, essa doutrina tem a ver com essa base, está associada a essa base dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, e nós encontramos sã doutrina de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro doutrinário, independente dos gêneros literários, que são diversos gêneros que a Bíblia tem: história, narrativa, epístolas, o gênero escatológico, profético. De Gênesis a Apocalipse é possível encontrar em cada livro, em cada gênero literário da Bíblia, a sã doutrina ali presente. Isso é importante para a gente porque a gente não pode ler a Bíblia como um livro de teologia sistemática, né? Não. A Bíblia não está organizada por temas e nem também está disposta de forma cronológica. Em algum momento ali no agrupamento dos 66 livros, nós vamos encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento livros que não foram postos considerando o tempo ou o momento em que eles foram escritos, esse aspecto cronológico. Então, nem é uma obra sistemática, porque não organiza de forma temática, nem considera com muito rigor a questão cronológica. Pastor, paz do Senhor a todos, muito bom estar com os irmãos, com o pastor Altair, irmão Bruno. Nós estamos vivendo o tempo das perspectivas teológicas, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito se há uma perspectiva teológica pentecostal da sã doutrina. Muito bem. A doutrina pentecostal, ela é uma doutrina, do ponto de vista histórico, herdada da Reforma Protestante e dos desdobramentos da Reforma Protestante. Alguns tentam negar, inclusive do nosso próprio meio pentecostal, esse vínculo histórico do pentecostalismo com a Reforma. Mas há um vínculo histórico. Embora o pentecostalismo clássico, assembleano, tenha a sua base fundamental, as escrituras, a teologia, a doutrina pentecostal, ela é bíblica, mas não há como se desconectar da história. Não há como se desconectar da patrística, aquele período pós-apostólico imediato aos dias dos apóstolos, onde as primeiras reflexões teológicas foram elaboradas a partir dos escritos apostólicos. Então, quando nós estudamos a história da igreja, estudamos a história do movimento pentecostal, e se nós estudarmos, voltando no tempo, o pentecostalismo ele vai receber influência do metodismo wesleyano, por exemplo, que recebe influência do pietismo, e o pietismo está dentro do movimento da reforma na Alemanha. Então, sempre teremos vínculos, conexões com o passado, e tanto da perspectiva histórica como doutrinária.
Então, praticamente as doutrinas centrais do contexto pentecostal clássico e mais especificamente assembleiano são doutrinas que são bíblicas, que foram sustentadas, como já citamos, no período patrístico, a questão mais ortodoxa da reta doutrina, da doutrina correta, e depois com a Reforma Protestante, de onde a doutrina da justificação, né? Uhum. a nossa soteriologia arminiana Uhum. também emerge, embora bíblica antes de tudo e acima de tudo, mas com essa abordagem mais teológica emerge também dos grandes embates ali no período da reforma, pós-reforma, e então não dá para desvincular. Contudo, há uma especificidade dentro do contexto doutrinário assembleiano, dessa sã doutrina, que é exatamente os elementos distintivos da nossa pneumatologia, Uhum. principalmente da nossa pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Sim. A marca diferencial do contexto, ou do bojo doutrinário, do conteúdo doutrinário dos pentecostais clássicos é a doutrina do batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração, da salvação, Uhum. e é evidenciado fisicamente pelo falar em outras línguas. Uhum. Então isso faz um marco identitário. Identidade é uma coisa que a gente em algum momento possivelmente vai falar, porque está dentro de um projeto literário que certamente será mencionado, e de forma que sim, há um diferencial, mas na realidade eu pontuo que o pentecostalismo clássico, e mais especificamente o assembleiano, ele tem esse elemento distintivo na pneumatologia, mas nós temos também um elemento distintivo muito marcante na eclesiologia. Uhum. Em que área mais especificamente? Mais especificamente em duas áreas. No nosso modelo de governo eclesiástico, mais para frente a gente aprofunda isso, Uhum. e na nossa liturgia. Então, dentro do contexto doutrinário, esses aspectos eclesiológicos, nós temos também uma distinção. Eu penso que são os elementos que mais nos distinguem em termos doutrinários. Estamos alinhados ortodoxalmente com as outras tradições evangélicas, da perspectiva doutrinária ortodoxa, mas essa nossa identidade pentecostal ela é muito marcante na soteriologia e na eclesiologia. E a eclesiologia, realmente, a eclesiologia assembleiana pentecostal, ela é marcada pela nossa pneumatologia. Porque a Sim. maneira como a gente faz culto, aquela Sim. maneira mais enérgica, mais alegre, ela é totalmente pelo modo como a gente enxerga a pneumatologia. A pneumatologia acaba influenciando muito a eclesiologia e mais especificamente o culto cristão, e por que não dizer também a nossa própria concepção de governo eclesiástico, que, por exemplo, nós não dependemos necessariamente que alguém faça um curso teológico de 4 anos para que depois disso possa ser ordenado ao ministério. Nós temos uma visão pneumatológica de vocação ministerial, no sentido de que na vida de alguém que é percebido uma vocação do Espírito para o ministério, essa pessoa vai em tempos passados, isso era muito mais evidente. Hoje já se conjuga bem essa coisa dessa percepção da vocação espiritual para o ministério, mas se recomenda e se valoriza a questão da formação bíblica. Mas priorizamos ainda a questão espiritual da coisa, de ver em você sinais e elementos de uma vocação espiritual para o ministério. Então, não deixa também de influenciar em muito. E pastor, tem como dar um nome a essas especificidades dentro da doutrina pentecostal? Porque, doutrinariamente nós chamamos de eclesiologia, mas qual seria um nome que nós poderíamos dar que distingue a nossa eclesiologia pentecostal de uma outra
Seria eclesiologia também ou teria um nome diferente a isso? Não, é eclesiologia. É eclesiologia pentecostal clássica assembleiana brasileira. É porque, assim, hoje a tendência que vocês percebem nas discussões é cada vez mais devido a essa diversidade de crenças e de ideias e de movimentos, de igrejas que vão surgindo, parece que está se tornando cada vez mais necessário sermos mais específicos. Uhum, Porque houve um tempo que você dizia que era assembleiano e estava tudo tranquilo. uhum, Eu sei bem de onde você é, eu conheço bem as suas crenças. Hoje não. uhum, Você é de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, tá? Qual? Qual é? uhum, Dessa, daquela, da A, B, C, D, X, Y, da que juntou umas meia dúzia de letras do alfabeto, não apenas a... daquela que crê nisso, que crê naquilo, ou que deixou de crer. Então, hoje a gente vive num tempo de diversidade, aham, né? De diversidade em todos os aspectos, inclusive de muita diversidade teológica, de muita diversidade denominacional, e que, se quiser ser bem específico, tem que ser assim, ó, vou repetir a coisa, né? Eclesiologia pentecostal clássica assembleiana brasileira. aham. Muito bem. Pronto, então aí, curtinho. Pastor, toda essa nossa conversa está baseada numa obra que o senhor vai lançar logo pelas edições Bernard Johnson, chamada A Sã Doutrina. Logo no início dessa obra, o senhor faz uma chamada sobre uma identidade confessional, uma identidade denominacional. E isso é um alerta que o senhor faz, não é? Que a gente precisa dessa identidade. Sim, é um alerta que está diretamente associado a isso que o nosso irmão Mike acabou de levantar e que nós falamos em termos de especificidade. E enquanto estivermos aqui, até a volta de Jesus, quando todas essas diferenças elas desaparecem, mas por enquanto elas são necessárias e são permitidas por Deus, vai ser necessário essa valorização da identidade. Uhum, E a identidade é aquilo, dentre outras coisas, que nos demarcam enquanto denominação, enquanto Assembleia de Deus. Todas as denominações ou tradições cristãs evangélicas têm características próprias. uhum, Nós carregamos entre nós pontos de convergência em muita coisa, mas também aqui e ali, e graças a Deus que mais convergência do que divergência. uhum, E são essas divergências, e não divergência aqui entendo no sentido pejorativo ou negativo, mas divergências em razão de diversidade de interpretações causada por aquelas dificuldades textuais que aqui e ali nos deparamos na interpretação bíblica. Então, é importante a questão identitária. uhum. Nos demarca, diz quem somos, nos identifica entre nós evangélicos e de uma forma mais geral. A identidade evangélica como um todo nos diferencia, por exemplo, dos católicos, romanos, dos ortodoxos, no sentido da igreja ortodoxa. E é importante mantermos essa identidade que diz quem somos e porque ela nos ajuda a saber e a entender quem somos. Porque quando isso não acontece, falávamos em off aqui, a gente, e tenho falado em alguns lugares, alguém acaba entrando numa crise de identidade denominacional, confessional, doutrinária. Sim. E, pastor, enquanto o senhor estava falando, eu fiquei pensando como uma crise de identidade atinge fortemente a eclesiologia. E atinge, pelo menos no sentido dos irmãos de uma igreja local, atinge esses irmãos diretamente. Porque uma crise de identidade colocará sobre o púlpito e sobre os ensinamentos de uma igreja um obreiro que não tem a clareza teológica daquilo que a sua denominação acredita. Mas eu queria pegar um exemplo, pastor, pode ser que algum irmão que esteja ouvindo a gente esteja vindo de uma denominação distinta, diferente
onde a perspectiva não é uma perspectiva pentecostal, e talvez ele chegue agora numa Assembleia de Deus. Vamos supor que esse irmão está ali dentre os irmãos agora, e a minha pergunta é como ajudar um irmão desta maneira, um obreiro, alguém que tem uma vocação ministerial, vindo de um conhecimento, uma doutrina teológica ou uma confessionalidade diferente, distinta. Como ajudar esse irmão numa congregação agora, está chegando numa igreja, para ele ter uma identidade bíblica, teológica, pentecostal? É possível se desfazer daquilo que é a estrutura de ensinamento que este irmão recebeu que esse obreiro recebeu ao longo de toda uma trajetória? É possível abrir mão disso? É possível. Para alguns, eu acredito que vai ser mais fácil e para outros mais difícil. Uma pergunta precisa ser agregada a essa, assim, que é algumas, mas uma eu gostaria de dar destaque é o que levou esse irmão dessa outra denominação ou confessionalidade a estar agora entre nós pentecostais e assembleanos. Uhum. Então, por exemplo, se foi uma experiência pentecostal, de bater no Espírito Santo, que a igreja onde ele frequentava não a aceitou, ou não aceita, ou não crê, ele não vai ter tanta dificuldade para se abrir para o entendimento bíblico que nós temos acerca da doutrina do batismo no Espírito Santo. Se não foi, se foi qualquer razão, vou usar vou falar de algo aqui muito possível, que aqui e ali é uma realidade. Um jovem ou uma moça batista tradicional ou reformada tradicional se casa com um assembleano. Aqui e ali acontece isso. Ou o pentecostal vai congregar lá, ou lá vai congregar cá. Mas a pergunta sua é os que vêm e passam a congregar conosco. Então, por vezes, essa pessoa vem e passa a congregar por uma questão de conveniência e da realidade agora daquele casamento, que geralmente não é recomendado por poder criar essas dificuldades. Mas hoje, mas sempre existiu isso aí, apesar da não recomendação, da orientação de que jovens se casem sempre que possível, dentro da sua própria confessionalidade. É um problema a menos a enfrentar, além de todos os problemas do casamento, que pode sim, isso é um outro assunto que pode gerar algumas dificuldades. Mas vamos lá, vem, passa a congregar conosco, mas ainda tem as suas convicções. Ele não está congregando porque começou a pensar doutrinariamente diferente. Está congregando porque casou com alguém que é do nosso meio. E aí, para esse talvez seja mais difícil. Então, é necessário paciência. Essa pessoa vai começar a ter um contato maior daquilo que nós cremos em termos de doutrina, na medida que ele frequentar reuniões de ensino, escola bíblica dominical. E é muito importante uma atenção especial para essas pessoas que chegam da parte do pastor local e de seus cooperadores, para que ele possa se sentir acolhido. É outra coisa essa, acolhido, e a partir dali ser mentoreado, ser doutrinado. Eu não quero usar, mas aqueles que me escutam creio que vão me entender, discipulado. Discipulado não no sentido daquele novo convertido, porque pode ser já uma pessoa madura na fé, mas no sentido também doutrinado, talvez caia melhor. Sim. Nisso e se ter muita paciência, porque essa pessoa vai ter muitas dúvidas. Ele passou a vida numa tradição, numa confissão, aprendendo por vezes algo totalmente diferente daquilo que nós cremos. Ele vai questionar muito, vai ter muita dúvida bíblica, vai mostrar versículos, e vai ser é possível, mas em alguns momentos vai ser muito desafiador esse processo. Sim. E emendando a pergunta, pastor, o senhor deu o exemplo de alguém que vem de fora e passa a fazer parte do ambiente pentecostal. Mas e quando a crise é do obreiro? E quando é o obreiro que está passando por esse... Qual é a consequência desse obreiro em crise de identidade num púlpito?
São muitas e são muito ruins. Um obreiro em crise de identidade doutrinária, ele pode conduzir e envolver toda a igreja nessa crise, no sentido, ou a maior parte dela, no sentido de se alinhar ou de associar a ele, desvirtuando-se doutrinariamente da perspectiva pentecostal clássica, ou ele pode encontrar uma grande resistência dessa igreja solidamente doutrinada, dizendo que se vai se posicionar e dizendo nós não aceitamos esse seu ensino. Uhum. Eu já testemunhei de perto, não no nosso contexto pentecostal, mas eu vou até citar casos em lugares específicos, mas casos que eu sei que nesse momento estão acontecendo, mas eu já testemunhei assim por proximidade em outra denominação, um obreiro que assumiu a liderança de uma igreja, mas com uma perspectiva doutrinária diferente da tradição daquela igreja, Uhum. e que causou um problema muito grande. E que geralmente esse problema geralmente culmina em divisão. Uhum. Ou quando ele não é retirado, ele, no mínimo, divide a igreja. Parte acaba aderindo àqueles novos ensinos e a outra parte se mantém fiel ao ensino anterior e causa divisão. Hoje, no Brasil, eu tenho conhecimento e de perto de obreiros que entraram em crise de identidade doutrinária que envolve a eclesiologia, no caso aqui mais a questão eclesiológica. Eu conheço, eu vou citar assim, a grosso modo, eu conheço obreiros, conheço, não é que me falaram, eu conheço obreiros em crise de identidade soteriológica. Eu conheço obreiros que estão na Assembleia de Deus com soteriologia calvinista. Uhum. Não manifestam isso abertamente, eu sou muito cuidadoso por várias razões. Eu conheço obreiros com crise de identidade litúrgica, eclesiológica litúrgica, que aderiram a esses modelos de igreja neopentecostal, dessa vertente mais recente, porque o neopentecostalismo se diversificou e hoje também tem que ser mais específico de qual neopentecostalismo nós estamos falando. Fica mais difícil. Então, sem emitir aqui juízo de valor, há hoje no Brasil alguns casos sendo tratados de pastores de campo ou setoriais que pintaram a igreja de preto por dentro e por fora, tiraram a tribuna. Não estou fazendo juízo de valor, essa discussão ela requer um outro momento. Estou falando apenas do aspecto estético litúrgico. Pintaram as igrejas de preto, tiraram o púlpito tradicional, colocaram barril, colocaram luzes, fumaça, criaram todo aquele ambiente que hoje algumas igrejas adotaram como estratégia de evangelização, assim alegam, de contextualização. Alguns até alegam que o ambiente vai cooperar na adoração, tudo isso. Eu só estou narrando, é uma discussão para um outro momento, se isso de fato contribui, se não contribui, no que interfere não. Mas no Brasil hoje, algumas convenções estaduais ou alguns campos eclesiásticos que estão tratando de obreiros que estão em crise, entraram em crise de identidade, não se desligaram da sua convenção estadual, do seu campo, mas mudaram totalmente. Acabaram com a escola dominical, acabaram com o culto de ensino, trocaram isso por outros mecanismos e formas de meios de ensinar a palavra e se transformaram, adotaram esse perfil. Então, tá aí, o problema está sendo administrado, buscando soluções, mas um obreiro que entra numa crise doutrinária, de identidade doutrinária nesse nível, sim, ele vai trazer problemas e dificuldades na medida que ele fica e permanece tentando manter-se aquela tradição cujo espaço ou entendimento acerca dessas questões são bem
é um posicionamento bem firmado contrário a esse tipo de modelo. Então, é isso aí. Eu conheço, pastor, 2 obreiros com uma soteriologia calvinista que estão na Assembleia de Deus. E o que eu vi é que eles só causaram essa confusão que o senhor acabou de falar, sabe? Tentando implantar uma soteriologia diferente daquela da igreja, uma doutrina diferente só por gerar confusão mesmo. E eles não têm firmeza doutrinária para poder defender o que eles estão achando que é. E teve um outro, foi aluno meu, e ele não acreditava no batismo com o Espírito Santo como evidência do falar em Eu ia línguas. falar desse tipo de crise também. Nossa. E ele entrou na aula para causar confusão. Sim. Ele só entrava para falar o contrário do que eu estava dizendo. E esse é até um ponto importante. Pode continuar, Esther? Ah, tá. Posso continuar daqui? Tá. E esse é até um ponto importante porque na obra do pastor Altair há várias doutrinas que são explicadas ali sob a perspectiva bíblico-teológica, pentecostal, histórica. Sempre no início de cada capítulo tem uma perspectiva histórica Exatamente. longa. E a gente percebe, essa questão das doutrinas é importante porque há algumas doutrinas que parecem ser atacadas de maneira específica. Por exemplo, a pneumatologia, a soteriologia. O senhor daria outras ainda, pastor? Que são atacadas por esses obreiros que têm uma crise de identidade. Aproveitando sua fala, o título da nossa obra, da nossa próxima obra pela Edições Bernard Johnson, deve ser A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica, que tem uma proposta sistemática, né? Uhum. Eu vou dar... É quase uma teologia sistemática. Vai ser produzida em 3 volumes. É uma introdução a essas... a 20... Acho que são 20... Se eu não estou enganado, 20 doutrinas, aquelas que entendi serem mais importantes e as que são bem mais específicas do contexto pentecostal clássico. A obra deve ser... Bom, esses pode depois... E tem essa característica que o Marcos falou, ela tem um diferencial, porque cada capítulo eu começo, por exemplo, a doutrina da salvação, que está sendo falado muito aqui, eu começo traçando a trajetória histórica de como vai se construindo a soteriologia pentecostal. A herança, daquilo que já falamos, das teologias reformadas, etc., etc., e de como vai se construindo no contexto americano, onde surge o movimento, e no contexto brasileiro. Cada capítulo a gente traz esse resgate histórico de como os primeiros ensinos, os ensinos do Parham, os ensinos do Seymour, vindo do Durham, ainda tudo na América, e vindo para o Brasil, os ensinos do Daniel Berg, os ensinos do Gunnar Wing, os ensinos do Samuel Nistro, as publicações, os primeiros periódicos, as primeiras escolas bíblicas onde a escatologia é tratada, a soteriologia é tratada, os primeiros periódicos onde artigos são escritos, o registro no diário, eu saio pesquisando como vai sendo construída ou exposta, mais especificamente no Brasil, toda essa questão doutrinária que culmina na nossa declaração de fé. Então a declaração de fé ela é elaborada a partir de um processo histórico e da contribuição e do legado de grandes mestres que nós tivemos ao longo da história da Assembleia de Deus no Brasil. Então resgato a perspectiva histórica e resgato e trabalho a doutrina em si em termos bíblicos, teológicos e confessionais. Eu acho essa construção interessante, pastor, porque eu sempre tive a impressão de que havia uma ruptura histórica, né? Entre Atos 2 e o início do movimento pentecostal, até um dia em que eu li em algum texto aqui de tarde, acho que era do pastor Gunnar especificamente, onde o pastor falava a respeito de personagens históricos importantes que falaram em línguas, que tiveram a experiência pentecostal, e aquilo acendeu uma luz. Então, quando a gente pôde ver um pouquinho da obra, né, para a gente participar dessa entrevista, de fato, essa construção é importante, para que, de fato, que o leitor tenha esse conhecimento de que não há uma ruptura, né? Não há
Não, há hiato, né? um caso muito, muito claro, na década de 70, não vou me recordar agora exatamente se foi 74, alguma coisa próxima disso, o missionário americano Lawrence Olson, Sim. que chegou aqui no Brasil, ali, acho que a partir dos anos 30, a partir dos anos 30 começaram a chegar os americanos e mais especificamente, ele se envolveu naquela luta pela abertura de institutos bíblicos e mais especificamente ainda, início da década de 60, ele funda o seu Instituto Bíblico e numa lição bíblica comentada por ele faz uma citação direta à importância dos reformadores e principalmente de Lutero no resgate da doutrina da justificação. O mesmo Lawrence Olson, olha, a gente está falando de década de 70, já cita a importância e fala de forma clara de que as Assembleias de Deus, nós da Assembleia de Deus, da perspectiva soteriológica, seguimos Armínio e não Calvino. Década de 70 isso apareceu numa revista dominical e hoje, para alguns, causa estranhamento e ainda há uma resistência de se entender que não dá para romper com a história. E esse é um alerta para a gente na maneira como a gente compra os livros. Porque se a gente pega os livros de história da igreja, a grande maioria são escritos por cessacionistas. Aí falam do Espírito Santo em Atos 2 e volta-se a falar do Espírito Santo em Azusa. E esse buraco histórico aí, não se fala sobre o Espírito Santo como se ele não atuasse. Graças a Deus ele está sendo bem preenchido. Agora, fechando a pergunta do Mike, eu acho que hoje, dentre essas doutrinas, a que nós sofremos mais ataques ou somos mais confrontados é a soteriologia e a pneumatologia. A soteriologia por parte da teologia calvinista e a pneumatologia por parte dos cessacionistas que estão aí dentro de diversas tradições cristãs evangélicas históricas. Uma pergunta, eu já ouvi dizer de que há movimentos que enfatizam doutrinas específicas. Por exemplo, o senhor citou o exemplo do movimento da Reforma, como houve um retorno à questão da doutrina da justificação pela fé, a centralidade da palavra de Deus e tudo mais. Aí veio o pietismo, que herda ali do contexto da Reforma alemã, que enfatiza a questão da piedade, da ortopraxia, da prática sadia e não apenas da ortodoxia, sim. E aí a minha pergunta é, nessa perspectiva, pastor, o senhor considera a teologia pentecostal, o movimento pentecostal, como um guardião da doutrina pneumatológica? Acredito sim. Sim. A pneumatologia, ela está no centro gravitacional da teologia pentecostal. Quase tudo orbita em torno disso. Por vezes nós somos muito criticados por isso, porque chegam a dizer que nós damos mais ênfase ao Espírito do que a própria pessoa de Jesus, dizendo que o pentecostalismo não é cristocêntrico, ele é pneumatocêntrico. Mas não é verdade. Parece um paradoxo isso, porque embora haja muita ênfase no movimento pentecostal na pneumatologia, e o pentecostalismo clássico tem como marca distintiva isso, mas não, nós somos absolutamente cristológicos. Quando a gente abre a declaração de fé nas páginas de apresentação iniciais ali, já abre com aquele lema pentecostal clássico: Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Não, nós somos plenamente cristológicos, mas no contexto geral doutrinário, sim, há um lugar bem diferenciado para a pneumatologia. E foi o pentecostalismo que colocou no radar dos teólogos o estudo sobre o Espírito Santo. Resgatou. Não se estudava. Estudar sobre o Espírito de uma forma mais ampla e profunda. Mas a minha percepção é que desde os primórdios da reflexão teológica
ali a partir dos pais da igreja, que o Espírito Santo sempre esteve relegado a um plano periférico de discussão, de debate. Uhum. Os primeiros grandes embates e debates doutrinários foram cristológicos, Uhum. para que depois de algum tempo de reflexão teológica começasse a se discutir o Espírito Santo. Quando nós estudamos os primeiros credos, o credo apostólico e os demais credos, observem o que se fala do Espírito Santo nesses credos. Uhum. Eu, a partir de que momento, nos primeiros momentos, é só citado, e cremos no Espírito Santo. Como se fosse uma notinha de rodapé. Exatamente. Aí depois vai surgir as discussões em torno, sim, o que é que o Espírito Santo representa, principalmente quando começa os debates sobre a Trindade, né? Uhum. Qual a relevância do Espírito Santo como pessoa da Trindade? Qual a relação dele com o Pai, com o Filho? Uhum. Então, isso é quase uma discussão posterior às primeiras que envolvem a questão cristológica. Então, quando a história avança, no período medieval, e passa do ano 500 ao 1500, se a gente quer fechar assim, arredondando, praticamente não se discute, não se fala mais. A própria reforma, não resgata aquele lugar do Espírito que nós encontramos em Atos e nas epístolas. Gente, o lugar do Espírito Santo no livro de Atos, o papel e o lugar do Espírito Santo nas epístolas é coisa tremenda. Então, sim, o pentecostalismo vem contribuir com aquilo que a reforma iniciou como resgate. Uhum. A reforma inicia como resgate das doutrinas com mais ênfase na soteriologia, nas doutrinas da salvação e na eclesiologia também. Sem dúvida. Mas é com o pentecostalismo que o Espírito Santo vem ocupar o lugar que sempre lhe coube e de onde ele nunca deveria ter sido negligenciado. Eu estava analisando algumas semanas atrás, esses tratados de dogmática antigos, esses do período medieval, quase nenhum tem um capítulo sobre o Espírito E os Santo. modernos? A maioria tem um capítulo longo sobre a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita, um sobre Jesus imenso, mas sobre o Espírito Santo é um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. E geralmente, desses tratados clássicos de outras tradições, por vezes o Espírito Santo só aparece quando se estuda ali a Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Uhum. Uhum. Dotado de personalidade, né? É divino e pessoal. Ponto. E acabou aí. Acabou aí. Uhum. A ação dele no contexto eclesiológico, essa coisa toda, já desaparece e vai ser resgatado como um movimento pentecostal. Então a gente trata dessas questões no livro, dessa importância do pentecostalismo e da contribuição do pentecostalismo para a ortodoxia bíblica cristã de forma geral. E a contribuição é muito grande. E graças a Deus que hoje, fora do contexto pentecostal, há entre teólogos das mais diversas tradições o reconhecimento já disso. Uhum. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pastor, a respeito da questão da identidade de um obreiro, enquanto eu estive pensando a respeito desse tema, principalmente essa questão da identidade, por mais que o livro vá por uma perspectiva bíblico-teológica, histórica e pentecostal, esse é um tema importante para qualquer confessionalidade. A questão da importância da identidade, né? Sim. Muito mais do que simplesmente, o caso do livro é especificamente no ponto de vista pentecostal, mas o capítulo e as falas a respeito de identidade servem para todas as servem para tradições. todas as tradições. Porque não somos nós apenas que enfrentamos dificuldade Exato. com ministros, pastores com crise de identidade. Tem gente no contexto reformado, calvinista, que está passando por crise de identidade. Uhum. E no contexto calvinista, a gente preocupado com isso. Há outros no contexto batista passando por crise de identidade. Uhum. Então, na hora que em qualquer tradição cristã, evangélica, é a nossa ênfase aqui, alguém passa a ter uma crise de identidade e ele não se decide buscar, se ele compreende que a nova visão e perspectiva dele
não tem como conciliar com a que tinha, se ele fica, vai criar problema ou divisão. Uhum. Talvez o caminho nesse estágio onde a pessoa não volta atrás de forma nenhuma é procurar uma tradição, um lugar onde ele possa Sim. congregar e cooperar, que se alinhe com essa nova perspectiva, com esse novo entendimento dele Sim. dentro do seu contexto. Agora, só que aí tem um outro problema que é que quando esse obreiro ele entra numa crise, essa coisa eu acho que vai ser nova agora que vai sair aqui, ele entra numa crise de identidade doutrinária híbrida, é quando ele começa a crer de um jeito diferente de todas as outras formas de se crer, Aí onde ele mistura um pouco de cada tradição e cria O próprio credo. o próprio credo, a própria crença de o que eu estou falando não é coisa nada que já não tenha Sim. sinais. Dias atrás foi publicado um livro que gerou debate, ainda gera, cujo título acho que era assim, algo do tipo Pentecostalismo Reformado, Uhum. algo parecido com isso aí. Sim. É uma coisa híbrida. Uhum. Então é quando você começa a pegar pontos específicos de tradições específicas e juntar. Uhum. Aí vai dar algo que nunca antes, assim, se teve conhecimento ou se aconteceu, não teve tanta relevância ou visibilidade. Mas então, isso é bem parecido com o que acontece com as teologias progressistas, né, pastor? Porque, de uma certa forma, há um sincretismo, não de confissões, mas religioso, na verdade, sabe? Dentro dessas teologias... O progressismo teológico, sim, ele pode ser caracterizado como uma teologia híbrida. Uhum. Híbrida porque, quando nós estudamos, por exemplo, teologia da libertação, teologia da missão integral, quando nós estudamos ecumenismo, pluralismo religioso, teologia feminista, teologia negra, e todas essas teologias que acabam sendo caracterizadas ou classificadas como progressistas, elas são híbridas no sentido de que não apenas há uma interconfessionalidade presente nelas, com elementos de fora de qualquer tipo de confessionalidade, como, por exemplo, elementos políticos e ideológicos. Meu Deus. Aí a coisa, assim, se torna muito mais grave, porque não é apenas uma fusão de horizontes ou de perspectivas teológicas liberais ou ortodoxas, de hermenêutica X, hermenêutica Y, B, mas junto com todas essas questões teológicas, aí vem o tempero político ideológico, e aí eu percebo a importância dos seminários bíblicos de verdade, né, pastor? Porque eu estive pensando de onde estão as fontes que alimentam obreiros em crise de identidade, né? Hoje, eu acredito que os dois desvios mais sérios na teologia brasileira e até mundial, nunca foi embora. Ele nunca foi embora, mas esse ressurgimento de uma forma mais forte do liberalismo teológico e a questão do progressismo teológico, que não deixa de ser um desdobramento do liberalismo. Aí é outra história, teríamos que definir. E já tem um outro projeto aqui, né? Que não vai nem mexer com ele, que vai trabalhar de forma muito ampla, porque muito se fala hoje de teologia liberal, de teologia progressista, se aponta grupos de pensamentos que são classificados como liberais e progressistas, mas são poucos os materiais no Brasil que tratam dessas questões e a maioria não trata com profundidade. A gente está trabalhando no sentido de ampliar isso e aprofundar isso para que se tenha o entendimento da gravidade dessas teologias que surgem para dar credibilidade e dar respaldo a toda essa questão de guerra cultural
Sim. a essas transformações culturais que hoje... E eu acredito que tem relação com o tema que nós estamos tratando, né? O tema desta obra, né, pastor? A Sim. sã doutrina. Porque essas teologias, elas são um ataque. Sim, E são elas- ataques, são distorções, né? E elas se infiltram nas igrejas e se infiltram nos púlpitos. E isso muda completamente a vida de uma igreja local ali. E elas estão entrando, você tinha mencionado isso, Bruno, e Mike, principalmente por cursos de teologia reconhecidos por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação. Uhum. Inclusive com resoluções que incentivam esse diálogo, Uhum. essa abertura ecumênica e várias outras questões que inclusive estão bem pontuadas na obra do pastor Claudionor de Andrade. Uhum. Meus conselhos a jovens teólogos, e tem um capítulo que trata disso, recomendadíssima. Meu Deus, tudo do pastor Claudionor recomendado dessa obra é fantástica. Tive a honra e o prazer de fazer a apresentação do livro. E são desses cursos oficiais, sem compromisso confessional, Uhum. que de forma rasgada e aberta, não tem segredo. Você vai nessas faculdades não confessionais e algumas confessionais credenciadas ao Ministério já flertando e se submetendo a isso, onde tanto no conteúdo programático das disciplinas, Uhum. as próprias disciplinas, algumas delas, nas produções de artigos acadêmicos e em revistas teológicas, está lá, de forma aberta, a defesa do ecumenismo, de pluralismo religioso, de teologia feminista, de teologia negra, de teologia ambientalista. É preciso, biblicamente, de teologia da missão integral, de teologia da libertação, é preciso deixar claro o seguinte: a Bíblia, por si só, ela fala em defesa do pobre, do oprimido, de todo tipo de oprimido. Uhum. Fala da dignidade da mulher, fala da igualdade de raças, Uhum. de nacionalidade diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Fala de tudo isso. Sim. Nós não precisamos de teologias politizadas ou ideologizadas para defender essas questões. Fala da mordomia que devemos ter com cuidado com a terra. Na Bíblia você encontra fundamento para tudo isso. Uhum. Agora eu vou aqui fazer uma crítica positiva. Talvez, não o silêncio, mas talvez um pouco mais de falta de valorização desses temas por parte da ortodoxia abriu brechas. Uhum. Não justifica, claro, mas abriu brechas Sim. para que ideologicamente teologias fossem construídas no sentido de, e aí uma vez construídas, por não fazer parte aqui e ali de algumas tradições, de não ter muito espaço de discussão. E falamos muito de espiritual, o céu não, e precisamos priorizar o espiritual. Uhum. Mas nós temos responsabilidades com coisas daqui. Sim. Isso está muito claro na Bíblia. Uhum. Não são prioritárias e não estão no mesmo nível da nossa preocupação com as coisas eternas, mas elas exigem um pouco de preocupação e cuidado. Talvez não houve tanto cuidado com isso, e isso pode ter dado margem para a criação dessas teologias, Uhum. que delas, aí é uma reciprocidade, delas, políticas ideológicas se apropriaram, Sim. Uhum. ou num movimento inverso, elas flertaram com essas políticas ideológicas e se uniram, e hoje está aí, as teologias progressistas. Uma pitada de teologia das mais diversas possíveis, liberais, pluralistas, etc., casados com política e ideologia. Pastor, diante disso, a gente acende um alerta, porque é responsabilidade dos líderes da igreja poder preservar a igreja desses ataques. Uhum. Como que a gente pode manter o ensino são, saudável? Priorizar e aproveitar todas as oportunidades.
para ensinar a sã doutrina. Primeiro, sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina. Sã doutrina no culto de ensino, sã doutrina na escola dominical, sã doutrina na escola teológica, no Instituto Bíblico, sã doutrina, sã doutrina. Saturar a igreja com a sã doutrina. Porque uma vez que você é saturado no bom sentido do termo, é edificado na sã doutrina, quando o erro surgir, você vai conseguir identificar o erro. Mas isso não significa dizer que não há importância no ensino apologético, no falar sobre os desvios. Cada época tem maior ênfase ou menor ênfase aquele ou esse desvio. Então, é preciso priorizar a sã doutrina, mas aqui e ali está falando, e inclusive dessas questões que eu falei diversas, não das questões espirituais apenas, mas temporais, mas com espaço também de se falar dos desvios doutrinários e se alertar para eles. Então, quando você consegue fazer essas duas coisas, você minimiza as possibilidades de um obreiro, de uma igreja inteira ou de membros serem levados por esses ventos doutrinários. Acho que, basicamente, a posição do obreiro deve ser cumprir o que diz a palavra de Deus e seguir o exemplo dos apóstolos, né? Porque, enquanto o senhor falava, pastor, eu fiquei pensando como as epístolas, elas foram escritas, parte delas, para combater desvios doutrinários. Gálatas foi para combater legalismo. Colossenses. As epístolas de João combatem gnosticismo. E outras mais, sim. Grande parte as pastorais foram praticamente escritas em função de desvios doutrinários dos falsos mestres. Está bem presente essa preocupação. Já nos dias apostólicos, a coisa só piorou. Exato. Então, eu acho que, de fato, isso traz a importância do tema do livro, da obra, para ter essa conservação, né, do que a palavra de Deus ensina, de quais foram os ensinamentos da palavra de Deus pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus. E eu me lembrei agora quando o apóstolo Paulo está despedindo dos presbíteros de Éfeso, né? E ele está ali em Mileto, e ele diz para aqueles irmãos que enquanto esteve com eles ali, eu ensinei todo o conselho de Deus, toda a sã doutrina. E eu imagino que o apóstolo Paulo tinha em mente ali Pentateuco, os livros históricos, os profetas. Toda a escritura, como ele escreve a Timóteo, né? Toda a escritura é proveitosa. Eu quero dizer para vocês que nós vamos sofrer, talvez esta geração venha a sofrer o que outras já sofreram em outro contexto e que no Brasil não estávamos acostumados, uma oposição ferrenha e pesada em relação à sã doutrina. Porque tudo que nós ensinarmos a partir da sã doutrina que vai conflitar com o progressismo, nós vamos começar a sofrer, é bem provável que nós vamos começar a sofrer censura no sentido de aqui e ali não poder se posicionar publicamente sobre aquela doutrina. Porque vai de encontro ao sistema vigente aí. E pastor, há denominações, porque a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem o seu vínculo bem específico aqui ao território brasileiro. Mas há denominações que têm os seus concílios gerais, mundiais, que reúnem membros de todo mundo, onde essas pautas a respeito, esses ataques à sã doutrina estão cada vez mais presentes, inclusive na mudança de artigos de fé dessas denominações. Porque já há alas presentes dentro das universidades, e geralmente todas estão dentro do ambiente acadêmico. Todos os teólogos e pastores vinculados à teologia progressista estão... Há estudos estatísticos. Eu estava lendo agora uma obra de 2004 que fala sobre conservadorismo, onde o autor diz que, por aquele tempo, 70% dos acadêmicos já eram de um viés ideológico defensor dessas linhas aí que nós estamos falando. E eu vou tentar falar com toda a sobriedade possível. A tendência dos poderes instituídos vai ser o de pegar essa questão doutrinária, confessional, deixar ela apenas dentro daquilo que eu vou chamar de guetos. É provável que chegue um momento que nós vamos ser pressionados
no seguinte termo: você só pode falar dessa sua doutrina no seu gueto eclesiológico. Enquanto o discurso progressista vai ser imposto, não é liberado, é imposto. A teologia progressista com o discurso progressista tende a tornar-se uma imposição, enquanto será a mesma tendência de nos silenciarmos publicamente. Sim. Publicamente. Então, fiquem atentos a isso e orem por isso. Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, mas há uma tendência muito grande, já há sinais claros disso aí. E o senhor acha que a consequência se isso de fato se concretizar, a consequência não será uma fragmentação teológica e denominacional cada vez maior? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou tentar responder da seguinte forma: isso pode fortalecer aqueles grupos mais convictos da sua fé, porque sempre a perseguição fortaleceu a igreja, mas a perseguição também gerou algumas rupturas ou apostasias. A perseguição, ela atinge... Porque nunca no Brasil nós passamos por uma perseguição assim pesada como nos países socialistas e comunistas contra a fé cristã, ou de outras tradições religiosas que perseguem e matam mesmo, assim, abertamente, né? Hoje já com algum tipo de flexibilidade em uns, mas em outros não. Ou de uma flexibilidade mascarada. Agora, pode haver esse fortalecimento, pode haver esse fracionamento, mas também não podemos perder de mente o seguinte: a leitura que eu faço de todo esse processo é uma leitura bíblica escatológica. Nós caminhamos para uma economia mundial, um sistema econômico mundial único, nós caminhamos para um sistema político mundial único e nós caminhamos para um sistema religioso mundial único. É a plataforma do anticristo. É a plataforma do anticristo. Então, o que talvez a igreja vai ter que conviver daqui para frente é com essa resistência. Sal da terra e luz do mundo. Resistência diante de todas essas questões e entendendo que Jesus está voltando. Pastor, para a gente caminhar para o fim, o livro do senhor a gente pode dizer que ele é uma teologia sistemática. Ele é uma teologia sistemática. Mas ela é muito diferente. É uma proposta diferenciada por essas questões que algumas eu já pontuei, né? E qual foi o critério que o senhor usou para escolher os temas que tem nela? Por exemplo, esse tema da identidade, porque não é comum a gente ver isso. O critério foram as nossas atuais demandas. Essas questões de identidade estão muito presente nas escolas bíblicas de obreiros, nos encontros de líderes. O Senhor tem nos permitido cooperar com eles e muito. O tema identidade pentecostal, identidade assembleiana está muito presente. Não só no contexto assembleiano, mas principalmente o que a gente convive. E dentre algumas coisas que cooperaram para escolher esses cerca de 20 capítulos, foi as demandas atuais e aquilo que nós compreendemos como aquelas doutrinas centrais, né, da fé e as distintivas pentecostais. Por isso que o livro vai ter capítulo. Inclusive, tem um capítulo do livro sobre a política, né? Autoridade é a questão política. A autoridade secular, que é um tema muito tratado nas obras reformadas. E nós vamos ter nessa obra também um capítulo que vai tratar sobre a questão da relação do crente pentecostal, do cristão evangélico com a política, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Um capítulo que vai tratar sobre o culto pentecostal, ou eclesiologia pentecostal, o governo. Então, tudo fazendo esse resgate, essa construção histórica e fundamentando biblicamente e confessionalmente, né, os temas. Uma teologia sistemática pentecostal teria mais capítulos que uma normal. A normal teria. Essa é uma teologia pentecostal, clássica, assembleiana, brasileira, concisa.
Ela até era assim, acredito que o Bruno é o editor. Bruno, fala aí. Vai ter uma média de talvez umas 800, 700 páginas. Isso. Por aí. Por aí. Talvez dividido em Isso, vão ser 3 volumes. 3 volumes. Olha aí, dá o spoiler aí, pô. Pessoal, segura não. Esse é o nosso editor, o Bruno, que não conhece por trás das belas capas. E tem ele e a equipe dele que trabalha aí de forma maravilhosa. Edições Bernardo Johnson. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Deus a honra e o privilégio de poder cooperar com a ETAD, de poder contribuir com as edições Bernardo Johnson e dizer que o desejo do nosso coração é que que essas instituições elas continuem prosperando e continuem fiéis à sua ortodoxia bíblica, cristã, pentecostal, como foi desde as suas origens. Meus irmãos, esse é um tema que a gente poderia passar aqui mais algumas horas podendo falar dele, porque a gente não esgotou, a gente só arranhou, né, pastor? É. Então, os irmãos, fica aí a recomendação, adquira a obra do pastor Altair. Vai ser leia, a previsão de lançamento. mais ou menos ali para o final de agosto. Muito bem. Final de agosto. E, meus irmãos, fica aí a recomendação, adquira a obra do pastor Altair, leia, estuda ela, porque tem muita coisa ali para os irmãos ler. E agradecer a audiência dos irmãos. Irmão Mike. Irmãos, Deus abençoe. Foi um prazer estar com os irmãos aqui. Obrigado, pastor, por ter participado aqui com a gente. Obrigado, pastor. Deus abençoe.